Fala, meus queridos otakus! Como vocês estão? Espero que estejam maravilhosamente bem. Estamos de volta aqui no canal, dessa vez trazendo aí o episódio 4 da terceira temporada de ReZero, hein? Episódio maravilhoso, começou com tudo. Teve alguns cortes ali, a gente vai tratar um pouquinho aqui, nada que afete tanto o episódio. Teve aí umas trocas aí de sequências, mas nada que afeta também o episódio, beleza? Nesse episódio a gente vai ver, além disso, análises do episódio, informações sobre a adaptação e muito mais, beleza? Fique comigo nesse vídeo que está muito bom, pessoal. Mas antes disso, peço que você se inscreva caso não seja inscrito. Aquele famoso C. Curte, comente e compartilhe este vídeo para que aumente aí o engajamento do canal, aumente o número de pessoas que possam estar vendo, para que o canal possa continuar crescendo. Beleza, pessoal? Dito isto, bora pro vídeo. O episódio 4 da terceira temporada de ReZero começa aí com Garfield e a Mimi chegando na prefeitura. E eles acabam se deparando com várias pessoas mortas e com duas pessoas que pertencem ao culto da bruxa. Garfield, nisso, tenta lutar contra eles, só que a Mimi acaba impedindo ele de fazer isso. Porque além dos dois ser muito forte, a Mimi sente isso, eles não conseguiram vencer eles caso lutassem. E também o objetivo deles ali não era lutar contra o culto da bruxa, mas sim contra os filhos e o marido da mãe dele, para salvá-los. Esse era o objetivo principal deles. Então entrar numa luta não era prioridade. Depois corta para uma cena que basicamente foi uma cena muito rápida, tá, pessoal? Que é a cena onde o Henkel acaba fazendo a Felt de refém e ele começa a provocar o próprio filho, o Reinhardt. Só que isso não tem na Light Novel nessa cena específica. Quando eles estão ali indo ao ataque ali da prefeitura, a questão do Garfield, a Mimi, não acontece exatamente nessa cena. Não tem na Light Novel. Isso provavelmente tem mais pra frente da Light Novel, né? Então eles pegaram essa cena específica lá na frente e trouxeram pra cá. Objetivo, não sei. Porque não tinha nem necessidade deles fazer isso. Eu creio que acho que eles só colocaram esse pedaço para cobrir ali, né? Para encher linguiça ali, para encher o saco de linguiça ali, podemos dizer assim, porque não tinha necessidade nenhuma de ter essa cena aí, mas eles acabaram colocando. Enfim, depois a gente corta para a cena novamente lá da reunião. Essa reunião ainda tá acontecendo e eles acabam falando sobre as bruxas seladas, né? Que tinha a bruxa selada lá na cidade. Isso seria uma outra bruxa. O Subaru até pensa que é a bruxa da inveja. E ele meio que, não só ele fala, mas o pensamento dele, ele insiste bastante na bruxa da inveja. Até pelo contato que ele já teve com ela ali no passado. Só que o pessoal deixa bem claro para ele, não é a bruxa da inveja, é outra bruxa. Até porque não só existe uma, existem várias bruxas que viveram na mesma época que a bruxa da inveja. E os únicos que sabiam a localização dos restos dessa bruxa era só o Conselho dos 10, como Kiritaka, da empresa Muse. E aqui na reunião eles acabam falando sobre as origens dessa tal capela, com o sobrenome Lugunica. Aquilo que eles tinham cortado no episódio passado sobre a real identidade dela, eles acabaram pegando aquele trecho e colocaram aqui nesse episódio, então mais pra frente. Até porque eles não revelaram muito no anime, né? Eles só falaram que o nome Emerada Lugunica, né? Principalmente Lugunica, pertence à família real. Então, logo quando eles estão falando isso, acaba tendo ali uma interrupção. Então, meio que eles colocaram por cima as informações, até eu achei corrido. Sendo que a revelação ocorre muito antes e também tem muitos detalhes do que ocorre nessa revelação deles, né? Porque logo tem um corte ali da chamada, depois tem a transmissão novamente da capela, depois chega o Garfield com a Mimi machucada. Na Light Novel, que eu trouxe no episódio passado, eles têm muito mais informações a respeito das bruxas, mas em relação à capela. Lá eles revelam bastante sobre ela e de maneira até calma, pelo menos no ambiente lá. Estavam revelando, não teve interrupções e também o ambiente ali ficou meio pesado, né, nas revelações, porque eles começaram a falar de uma pessoa que realmente existiu no passado, que era a Emerada Lugunica, que foi isso há mais de 50 anos atrás, só que
está dada como morta essa pessoa. Então, meio que eles falam que provavelmente a pessoa que escolheu esse nome é como se fosse uma provocação para aquelas pessoas que conhecem a Emerada Lugunica. Ou não. Não sabemos ainda. Não sabemos. Mas o anime colocou muito por cima. Então eles pegaram essa informação, que seria no episódio passado, jogaram nesse episódio aqui e foi tudo muito assim por cima que eles colocaram. Se você quer mais saber sobre essa parte que eu disse, né, revelando informações da Light Novel, não deixe de ver o episódio que eu fiz a análise do episódio 3, tá bom? Vou deixar o card aí, se vocês quiserem clicar nele e ir para o link do episódio, fique à vontade, porque eu revelo detalhes que eles cortaram no episódio passado, eles cortaram algumas coisas, e uma dessas coisas era justamente sobre a revelação desta Capela Emerada Lugunica. Beleza? Depois aí nós temos o Garfield chegando com a Mimi completamente machucada e sangrando muito. Até interessante que quando ele chega com ela machucada, a Capela começa a anunciar para a cidade inteira sobre uma invasão lá da prefeitura, que algumas pessoas invadiram a prefeitura e por conta dessa invasão ela ia matar algumas pessoas que tinham sobrado ali na prefeitura. Enquanto isso, eles estão tentando ali curar a Mimi, só que não tá dando muito certo. Eles não estão conseguindo muito curar ela. Eles ficam até preocupados, porque o corte que ela tem não se fecha. Depois o Kiritaka acaba chegando ali no ambiente e ele acaba contando, acaba revelando que é impossível entregar os restos mortais da bruxa para o culto da bruxa, do jeito que eles estão pedindo, porque é fisicamente impossível fazer isso, porque ela tá selada em algum lugar da cidade. Até mesmo o anime ali dá a impressão que é por baixo da cidade que ela tá selada. Então se eles tentar retirar ela de lá, quebrar o selo, a cidade inteira poderia ser destruída, completamente destruída. Então, depois disso, nós temos o relato de Garfield. Começa ali a contar como que foi que a Mimi ficou daquele jeito. Ele acaba contando que foi até a prefeitura e lá ele encontrou 2 membros do culto da bruxa e ele acaba lutando com eles, né? Ele até usa lá os poderes de tigre dele para lutar contra eles, só que ele não consegue mesmo assim lutar contra esses 2 membros do culto da bruxa. Ele teve muita dificuldade, tanto com a espadachim quanto o cara que pode criar braços extras ali. Tanto é que ele usa uma brecha ali para tentar escapar com a Mimi, se bem que até a Mimi fala para ele que não era para enfrentar. Mesmo assim, ele até meio que tenta enfrentar lá, só que a Mimi sempre falava para ele: vamos fugir, vamos escapar, não dá enfrentar eles. Garfield até meio que tenta ali enfrentar, mas depois de muito tempo que ele acaba usando ali uma brecha e escapando. Só que o problema é que nesta fuga dele, um dos membros, a mulher espadachim, acaba alcançando ele e acaba assim ferindo a Mimi. Ela tenta até usar um escudo para proteger, só que a espadachim acaba quebrando o escudo da Mimi e machucando ela. E isso daqui, gente, foi muita burrice do Garfield aqui. Ele foi muito burro, porque ele poderia até mesmo pegar a Mimi e colocar na parte de frente dele, como ela é pequena e leve, ficaria até mais fácil para ele correr, mas não, ele pega ela com os braços para trás ali praticamente, parecendo o jeito do Naruto correndo lá praticamente, coloca ela para trás ali e anda na frente, ou seja, ela foi o primeiro que tomou o golpe ali, ficou mais fácil para ela tomar o golpe ali, né, por isso que acabou se machucando daquele jeito. Depois disso, a Ferris, ela não consegue curar a ferida da Mimi. Ela fica até meio desesperada, que não para o sangramento e também se cura. Quando o Wilhelm, ele vê a ferida da Mimi, que no caso não tá se fechando, ele meio que identifica o que era aquilo. Que ali ela foi acertada por alguém que tem a proteção divina do Deus da Morte. Por isso que não estava conseguindo se curar. Depois disso, nós temos aí o Subaru junto com mais algumas pessoas, indo direto pro ponto principal, de onde eles deveriam atacar, que é lá no gabinete do governo, na prefeitura no caso, onde está a Luxúria. E aqui essa parte eu acho muito interessante, porque quando eles estão indo lá pro gabinete do governo, né, no caso a prefeitura, o Subaru, ele meio que se torna o centro ali do grupo, né? Todo mundo despeja uma certa confiança e uma certa esperança em cima dele. Ele fica como alguém principal ali do grupo, sendo que ele é o mais fraco do grupo ali, porque ele não tem poder nenhum. Ele consegue usar alguns poderes lá, mas com a Beatriz sozinho, sem a Beatriz lá, ele é praticamente um inútil ali. Ele é o mais fraco ali do grupo. Até interessante que ele fica, em vez de se preocupar com ele mesmo, que ele é o mais fraco, ele se preocupar em não
acaba atrapalhando os outros ali a lutar, ele ainda fica perguntando se a Krusty tem capacidade de lutar. Ele ainda estava até preocupado se por causa da perda de memória dela ele não tinha esquecido como usar uma espada ou até mesmo lutar, sendo que mesmo ela se esquecendo, ela é muito mais forte do que ele ali. Eu acho engraçado isso, porque um dos pontos negativos que eu acho de ReZero é o autor, que eu acho que foi um grande erro, é o autor colocar o Subaru desse jeito, sem poder nenhum. Ele é um civil comum ali. Ele não tem poder nenhum. O único poder que ele tem é uma maldição, que é ele voltar da morte. Se bem que é uma maldição, mas salvou muito ele por conta disso, porque ele sabe o que acontece, mesmo ele morrendo, e ele só tá vivo por conta disso aqui, por causa da maldição. Mas ele não tem poder nenhum, não consegue fazer nada. Porque ele tá em um mundo de fantasia, um mundo onde tem magia. A magia rege, seja para você ser um espadachim, ou um espadachim espiritual, ou um espadachim mágico, ou um mago. Precisa ter mana. Ele não tem isso. Então ele é um civil normal. Então é como se um civil tivesse ido pra luta ali com guerreiros, de verdade, né? E é interessante que ele fica se preocupando se a pessoa tem condição de lutar, sendo que mesmo ela do jeito que tá, é muito mais forte do que ele, né? E o pessoal despeja ali uma esperança nele, como se ele fosse resolver tudo, né? Eu acho isso um pouco engraçado, né? Se fosse pelo menos forte, tivesse alguma habilidade ali, beleza, né? A gente fala, beleza, tem uma habilidade que pode ajudar. O problema é que não tem nada. Aí eles chegam finalmente na prefeitura e eles encontram os dois membros do culto da bruxa que feriram a Mimi. Então ali começa a luta, né? Tem o cara que consegue criar vários braços ali que luta com Garfield e com aquele lobo que tá transformado ali. Esqueci o nome dele. Acho que era Ricardo, eu não lembro se era Ricardo. Começa a lutar contra eles, enquanto isso a espadachim mágica acaba lutando contra o Will-Ren. E os dois são muito fortes, porque mesmo o Garfield com o lobo lá lutando com o cara, além de ele criar muito mais braços, muito além do que 4, ele consegue segurar os dois. E a espadachim mágica lutando com o Will-Ren consegue segurar ele sem problemas ali. Então mostrando que os dois, mesmo seja pessoas assim meio que aleatórias nos membros do culto da bruxa, mas são muito fortes, são problemáticas, principalmente a espadachim mulher, que ela consegue dissipar a magia facilmente com a espada ali. E aqui eu quero deixar uma observação sobre a luta, até que foi boa, eu gostei da luta. A coreografia foi boa, algumas vezes colocando o plano de câmera aberto, depois fechado o plano de câmera ali, para ver mais os movimentos fechado, em tela fechada. A questão da troca de cada cena, dos movimentos, eu achei muito bom. A trilha sonora até que razoável, então deu pro cheiro, podemos dizer assim, né? Não era uma luta também tão importante assim, então não foi aquelas lutas OP ali que a gente viu em algumas vezes em ReZero. Enquanto eles estão lutando ali contra esses dois membros, quem aparece é um dragão. E a gente depois vê que esse dragão é a Capela se transformada. Subaru até mesmo vendo ela daquele jeito, ele meio que começa a repreender ali, falando que o jeito que ela apareceu e do jeito que ela tá falando era muito ruim, muito fraco. Na forma dela se apresentar também, ela deveria agir lá como diz o status dela dentro do culto da bruxa. Só que o Subaru tava fazendo isso para ganhar tempo pro Julius atacar ela. Tanto é que o Julius dá um ataque gigantesco nela. Ela é afetada, ela se fere bastante, só que ela se regenera rapidamente. E depois disso eles começam a correr contra o tempo. Eles acabam se separando ali, né? Umas pessoas ali ficam para trás para enfrentar os dois membros do culto da bruxa, enquanto o Subaru, o Julius e a Krusty, eles acabam indo até a prefeitura. Só que quando eles conseguem chegar até a prefeitura, eles se deparam com outro bispo do pecado do culto da bruxa. Dessa vez é o Gula, chamado Roy. E esse Roy foi o responsável aí por deixar a Rain naquele estado. E quando o Subaru vê ele, claro, fica morrendo de raiva, de ódio, porque ele acaba até mesmo relembrando o que ele fez para Arém, né? E assim a gente tem aí a conclusão do episódio, hein? Deixou um gancho, um hype aí pro próximo episódio. Eu gostei bastante do jeito. Esse encontro do Subaru com o Gula foi muito bom. Só que não terminou aí não, gente. Tem uma cena pós-crédito depois. Nessa cena pós-crédito mostra aí a Emília acordando. Finalmente ela tá aparecendo. Só que ela está na cama completamente pelada. E claro, o Regulus aparece. E a primeira coisa que ele pergunta para ela é se ela é virgem. Pela importância que ele dá nessa pergunta,
Que ele até fala que a resposta a essa pergunta dela é muito importante para o procedimento seguinte, para o que vai acontecer depois daquilo. Então você vê como que ele tem uma preferência por mulheres virgens como condição para ser suas esposas, né? E aí termina, né? Termina a cena de pós-crédito. Bom, esse foi aí o episódio de ReZero. Eu particularmente gostei muito, né? Voltou... O primeiro episódio ele começou morno, no final deu um hype ali, aí a partir do segundo em diante, voltou aquela tensão no ar constante, aquele mistério, aquele suspense, né? Aquela carga pesada, dramática que o ReZero tem desde a primeira temporada. Voltou com tudo aqui agora no ReZero, então tá muito interessante de acompanhar agora. Sobre informações de adaptação, nesse episódio, ainda estamos no volume 17 da Light Novel, tá bom? Eles adaptaram aí o restante do capítulo 3 e o restante do capítulo 4 e metade do capítulo 5. Eu até tinha falado no vídeo passado que como eles adaptaram um pedacinho do 3, um pedacinho do 4, né? Provavelmente no próximo, que é esse 4, eles terminariam de adaptar aí o restante do 3, o 4 e o 5. Foi o que eles fizeram, né? Acabaram adaptando aí, terminando o 3 e o 4, só que eles só adaptaram metade do 5. Porque depois da outra metade ali tem a continuação do encontro aí do Subaru com o Gula. Bom, sobre aí diferenças da Light Novel. Tem duas partes que eu quero destacar aqui. São duas cenas cortadas. Porque as outras coisas que teve de diferença foi a questão da ordem de acontecimentos. O ReZero faz muito isso. Essa questão do encontro do Garfield com a mãe, a questão da luta dele com a Mimi, entre outras coisas, né? Eles têm essa mania, né? Esse costume de trocar a ordem dos acontecimentos. E eu vou falar um negócio pra você, ficou muito bom no anime. Dá mais dinâmica, porque na Light Novel não tem tanta dinâmica assim. Eles avançam uma cena lá até bem avançada e depois eles voltam de novo para contar sobre o que aconteceu no outro núcleo. Então você tem um retrocesso ali para depois voltar. Então não fica tanto dinâmico assim. O anime eles estão conseguindo deixar mais dinâmico. Então eu tô achando muito positivo essa parte da troca de ordem dos acontecimentos, tá bom? E sobre as partes extras que eu quero falar. A primeira parte é sobre uma parte que eles cortaram depois que a Mimi é ferida pelo membro do culto da bruxa. O Garfield, ele não vai imediatamente ao encontro do Subaru. Ele tenta ali fazer os primeiros socorros da Mimi, ele aprendeu magia de cura e tenta curar a Mimi com essa magia, mas acaba não conseguindo. Nessa parte mostrou que magia de cura foi algo que ele aprendeu mesmo para essas situações. Então, depois que ele viu que não conseguia curar a Mimi ali com a sua magia, ele vai até o prédio da empresa Muse e ele acaba encontrando o Subaru lá. Claro, a magia de cura dele é inferior ao da Ferris, e isso deixa bem claro na Light Novel. Então, mas eu acho interessante porque é um desenvolvimento de personagem aqui, né? Eu geralmente não curto muito quando o anime corta partes que ajudam no desenvolvimento de personagem. Porque aqui mostra que o Garfield, ele teve uma evolução. Ele não sabia magia de cura, ele aprendeu magia de cura, ele sabe utilizar magia de cura. E ele tenta ali fazer os primeiros socorros na Mimi, tenta usar a magia de cura dela, não funcionou, por causa ali da proteção divina do Deus da Morte. Não consegue, nem a Ferris depois consegue, mesmo a magia de cura dela ser muito superior ao do Garfield. Outra cena ali que eles cortaram é uma informação até extra, tá, gente? Quando o Will-Hen ali ele percebeu que a Mimi tinha sido golpeada por alguém com a proteção divina do Deus da Morte, ele pega no seu ombro ali, né? Você vê que ele pega ali no ombro, fica pensando ali. No anime deu a impressão de que ele conhecia e sofria também com isso. Só que não deu tantos detalhes. Na Light Novel dá mais detalhes ali, né? Mostra ali o Subaru, ele percebe que tem algo no ombro e aí ele vai até o Will-Hen e pergunta para ele o que aconteceu. E o Will-Hen acaba mostrando pro Subaru o seu ombro e o estado dele. E olha, gente, o estado é um corte não cicatrizado que a esposa dele tinha feito. Ou seja, né, a esposa do Will-Hen tinha a proteção divina do Deus da Morte. E a ferida que ela tinha feito nele anos atrás, muito anos atrás, estava levemente vermelha e úmida, ou seja, mostrando que não importa o tempo que passa, essa ferida feita por alguém com essa proteção nunca se cura, porque faz 15 anos que a esposa dele morreu, e isso acho que tinha feito quando ele ainda era jovem, os dois eram jovens, então faz décadas
que ele tem essa ferida. Até tem uma cena ali na novel que o Subaru pensa que ela pode estar viva, foi algo recente, mas o Ryo meio que lê o pensamento dele, o que ele tava pensando, e fala, não, minha esposa tá morta já faz 15 anos, não tem nada a ver de ela tá viva ou ela voltou agora, não tem nada a ver isso. Então essa parte deu mais destaque sobre essa proteção divina do Deus da Morte, né? Deu mais informação. Então isso foi relevante. Mas a parte mais relevante mesmo é a questão do desenvolvimento do Garfield, que ele aprende magia de cura. Isso é interessante você colocar com o personagem, principalmente do jeito do Garfield, né? Que ele é meio bruto, ele geralmente corre pra cima, meio que sem se importar com as consequências, mas aqui ele vê que ele aprendeu justamente para esse tipo de situação. Então era interessante ter colocado, pelo menos pra gente ver. Seria melhor você ter colocado essa parte do Garfield aí tentando socorrer a Mimi do que você ter colocado a parte do Henkel, porque não serviu pra nada. Não serviu pra nada. Foi uma coisa completamente aleatória jogada ali no meio do anime. Nem assim, não precisaria ter feito isso, porque é uma coisa que provavelmente vai correr mais pra frente, então não tinha necessidade nenhuma de colocar isso. Em vez de colocar essa parte, se quer preencher ali os minutos do episódio, coloca essas partes de detalhes de desenvolvimento de personagem que é melhor. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, o que vocês acharam do vídeo, do episódio. Deixe seus comentários, tá bom, pessoal? O que vocês acharam do episódio aí 4 de ReZero? Se vocês estão gostando da temporada, o que vocês acharam desse episódio especificamente, se vocês acharam podre, se acharam morno, como que vocês estão vendo. Comente também sobre as diferenças que eu trouxe aqui da Light Novel, se vocês concordam comigo, se discordar, gente, não será ofensa, beleza? Então ficamos por aqui, gente. Até mais. Fui!